Olá, eu sou Walter Júnior e faço parte do grupo espiritualista Trabalhadores do Bem. Hoje vamos a mais um vídeo do canal Direto ao Ponto respondendo ao ouvinte. Ele quer saber: qual a diferença entre provas e expiações? Como o Espiritismo explica o acaso e o livre-arbítrio? Vamos ao vídeo. Olá, esse é o canal Direto ao Ponto e é uma grande satisfação encontrar você aqui conosco. Não esqueça de clicar no curtir aqui embaixo, no gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e inscrever-se em nosso canal. Vamos hoje a mais uma pergunta do ouvinte Eduardo, que nos enviou o seguinte texto. Oi Júnior, tenho uma dúvida e gostaria de entender as diferenças de prova e expiação. E o acaso? E também até onde vai o livre-arbítrio nessas questões? Tem um modo fácil de nos explicar? Vamos à resposta ao nosso amigo. Bom, o Espiritismo nos apresenta, através do Livro dos Espíritos e do restante da codificação, a ideia de que nós vivemos em um mundo ainda atrasado, recém-saído do primitivismo, e é um mundo onde passamos por provas e expiações. A diferença entre provas e expiações é simples. Provas é como qualquer escola, como qualquer teste que você passa da sua vida, em que você vai ser avaliado segundo as suas decisões, segundo aquilo que a decisão, a atitude que você toma, segundo o que você pensa, você está sendo avaliado para saber se você já está em condições de evoluir, se você já está em condições de assumir mais responsabilidades e de sair desse mundo ainda atrasado. Então, provas são como se fossem testes que passamos, onde a espiritualidade verifica se nós já evoluímos o suficiente e se já estamos prontos a passar para, vamos assim dizer, mundos mais adiantados, ou se estivéssemos ainda numa escola, passar de ano, de uma quinta para uma sexta série, de uma sétima para uma oitava série, e por aí vai. São as provas que passamos nesse mundo. Expiações guarda referência com o que passamos no nosso passado. Expiações é quando precisamos consertar o que fizemos de errado no passado, corrigir os erros. E expiação tem muito a ver com três questões básicas. Primeiro, reconhecer que precisa mudar. Segundo, buscar soluções. E terceiro, praticar. Para que você vença as suas expiações, ou seja, o pagamento dos seus débitos, se é que nós podemos enxergar dessa maneira, é necessário que você reconheça que precisa, que você se arrependa do que tenha feito, seja lá o que foi, que você comece a trabalhar para se modificar e coloque em prática essa nova atitude. Nós interpretamos expiação não como uma punição de Deus. Deus não pune ninguém, nem Deus abençoa ninguém. Essa ideia católica ou protestante de que Deus pune, um Deus raivoso, um Deus que cobra, um Deus que pune, ou que abençoa se você se devotar, se você dobrar os joelhos, se você se martirizar, se você der o seu melhor, se você pagar algum tipo de penitência, então Deus vai te abençoar. Essa não é a visão que o cristianismo espírita nos traz. A visão que temos é que toda expiação e toda provação tem sempre um caráter didático. Deus nunca faz a gente sofrer por maldade. Deus nos apresenta soluções. Como que uma criança que erra na escola e você, de alguma forma, tenta corrigi-lo. Para ele é muito ruim passar por aquilo. A criança chora. Vamos usar um exemplo de uma criança na escola, em que está tirando notas ruins. Passou o primeiro bimestre, tirou notas horríveis. Passou o segundo bimestre, as notas não melhoraram. No terceiro bimestre, a sua mãe ou o seu pai o obrigam a estudar mais, diariamente. Durante pelo menos 1 hora ele tem que estudar, ele tem que se dedicar ao estudo. Os pais o trancam no quarto ou o colocam, vamos assim dizer, de castigo no quarto para que ele estude pelo menos 1 hora por dia, 1h30 por dia, sem excesso, mas também sem nenhuma facilidade. Ele tem que estudar para aprender e melhorar as notas no terceiro e no quarto bimestre. Coloque-se no lugar do aluno, como nós todos já passamos talvez por isso. Nós sofríamos, nós achávamos que nossos pais eram horríveis, nós xingávamos os nossos pais, nós achávamos que eles eram as piores pessoas do mundo. Nós maldizíamos, falávamos para os nossos amigos que nossos pais eram terríveis, que eles nos puniam, que eles nos obrigavam a ficar presos, que a gente não podia passear, que nós não podíamos nos divertir.
Nós éramos obrigados a ficar presos no quarto estudando enquanto nossos amigos estavam brincando, jogando bola. Para nós, naquele momento, foi e era terrível, terrível. Nós não víamos amor nos nossos pais. Nós não víamos ali boa vontade em nossos pais. Nós vimos uma punição. Mas enxergue agora pelo ponto de vista dos pais, que amam esse filho. Qual a preocupação dos pais? É com aquela prova ou com o preparo, com a formação, ou com o amanhã desse filho? Com certeza os pais que amam exigem de seus filhos que eles estudem, colocam regras severas, não por punição, não por maldade, mas porque sabem, os pais que já passaram por isso, que aquela condição é necessária para que aquela criança se transforme em um adulto viável financeira e economicamente, para que ele se torne um cidadão capaz e íntegro em suas atividades cotidianas, sendo um bom pai de família, um bom profissional no dia a dia. Então os pais fazem com que o filho passe pela dificuldade, passe por aquele sofrimento que para o filho é estudar obrigatoriamente, ou passar por algum tipo de exame mais severo, porque os pais o amam. Usando essa mesma ideia, vamos entender. Se por acaso seus pais matriculassem você em uma escola muito fácil, você nem estuda e já passa de ano. A escola não exige nada de você. A escola, as provas são fáceis, os testes são fáceis, você não estuda e só tira nota boa. Impressionante. Você quase não vai à aula e só tira 8, 10, 9, 8, 10. Uma escola que não exige de você. Os seus pais, depois de 3 ou 4 bimestres, já quase no final do ano, vão falar: essa escola não serve para o meu filho. Eu não vejo meu filho se preocupando com as matérias, eu não vejo meu filho lendo nada e só tira nota boa. Essa escola não serve. Ano que vem eu vou botar meu filho numa escola mais severa, uma escola que exija mais do meu filho. Você faz isso não por maldade, por amor. Porque você não está se preocupando com o agora do seu filho. Você está se preocupando com o amanhã do seu filho, com a eternidade do seu filho. E aí, assim que possível, você muda seu filho de escola, colocando-o numa escola exigente. Primeiro bimestre, seu filho só tira nota baixa. 3, 4, 2, 0. E seu filho desesperado: mãe, isso é uma maldade, a senhora me colocou numa escola que eu não estou conseguindo estudar. E aí você, com orgulho, fala: essa é a escola boa. Não, meu filho, você tem que estudar, faz bem a você. Segundo bimestre, seu filho está desesperado, não aguenta mais de tanta punição, segundo a visão dele, tanta maldade dos pais. Por que faz isso? Por maldade? Claro que não. Mais uma vez, por amor, por preocupação com o amanhã. Então vamos entender esse planeta, este mundo, principalmente, como sendo um local em que nós passamos por provas, por avaliações constantes e por expiações, onde devemos corrigir débitos do passado, onde devemos nos redimir de erros. É sempre ruim para quem passa. Não existe evolução sem sofrimento. Sempre há algum nível de sofrimento. Físico, moral, espiritual, sempre há algum nível de sofrimento nesses mundos, como o nosso mundo atrasado. Mas nunca seja expiação por débitos passados, mesmo que você não lembre. Seja as provações, mesmo que você não concorde com elas, tem sempre o caráter de nos auxiliar na evolução. Deus faz isso porque nos ama e sabe que sem essas circunstâncias nós não evoluiríamos. Somos quase como que pérolas, como cristais que precisam ser burilados, precisam ser trabalhados, diamantes que precisam ser trabalhados. A ideia do acaso, que nosso amigo Eduardo pergunta, na visão cristã espírita, ela não existe. O acaso não existe. O fato de eu estar aqui falando com você tem a ver com algo que aconteceu que me fez tomar essa nova atitude. O fato de você estar aí assistindo esse vídeo não é obra do acaso. Algo aconteceu que te chamou a atenção para esse tipo de temática. O fato de estarmos todos agora aqui não é obra do acaso. Nada acontece sem a vontade de Deus. Em tudo tem uma programação maior do que a nossa visão consegue ver. E isso guarda relação com a última pergunta ou com a última indagação do Eduardo sobre o livre-arbítrio. Olha, o livre-arbítrio é muito mal compreendido pelas pessoas. As pessoas acham que nós temos uma liberdade total. Podemos fazer o que nós queremos, o que nós quisermos. E isso não é verdade.
O livre-arbítrio, ele é, vamos assim dizer, ele existe dentro de certas regras. Não é um livre-arbítrio total, onde você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Claro que você poderia, por exemplo, agora parar esse vídeo, ou eu poderia sair daqui e sair do estúdio. Eu tenho a liberdade de fazer isso, como você tem de parar o vídeo. Mas nós pensamos, vale a pena? Quais as consequências dessa nossa atitude? Quando estamos no nosso dia a dia e temos que chegar a um compromisso e nós desistimos do compromisso, nós vamos sempre pesar quais as consequências dessa atitude. Então não há um livre-arbítrio total. Você tem escolhas pequenas que podem ser feitas no dia a dia, mas de uma maneira macro, de uma maneira mais abrangente, não somos livres, porque nós não temos evolução suficiente para sermos livres. Vamos colocar isso mais uma vez usando a ideia de uma criança, de um filho com os pais. O seu filho tem a idade em que ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode, de repente, segundo a visão dele, pegar a chave do seu carro, ou pegar a chave da sua casa, ou pegar algo de valor, por exemplo, uma moto, ou algo que você acha importante, e simplesmente usar. Ele pega a chave do seu carro e quer dirigir o carro. Você deixa? Não. Por quê? Porque ele não tem treinamento, ele não tem maturidade, ele não tem discernimento para tomar essa atitude tão radical. Então ele tem uma liberdade, sim, ele tem liberdade de andar na sua casa, de ver o seu carro, de entrar no seu carro talvez, até ligar o motor, quem sabe, mas dirigir não. Porque você sabe que são necessárias certas regras para que ele use o carro. Assim é com o nosso dia a dia. Nós temos um pseudo livre-arbítrio, talvez um livre-arbítrio um pouco controlado, porque se deixar por nós destruímos a nossa vida. Nós vamos escolher sempre os caminhos mais fáceis, e que nem sempre são os caminhos do Cristo. Nós vamos escolher sempre a forma mais simples, mais fácil, menos trabalhosa. Uma coisa que dá um imenso trabalho para todos nós: controlar o nosso ego, controlar o nosso ímpeto de ser mais agressivo, de ser intolerante, de ser intransigente, de colocar sempre tudo na primeira pessoa. Eu quero assim, eu quero assado, eu gosto assim, é assim que eu estou mandando, porque eu sou o dono da minha verdade. Se não houvesse um controle, nós viveríamos assim. E nós nos transformaríamos em quê? Em pessoas extremamente desagradáveis, com dificuldade de se relacionar, sem amigos, sem ninguém à nossa volta. E o que aprenderíamos com isso? O isolamento não nos ensina nada. É necessário que a gente viva em sociedade. Nascemos em uma sociedade, nascemos em um país com mais de 100 milhões de habitantes, exatamente porque precisamos nos relacionar. Algumas pessoas até dizem, eu por mim moraria no meio do nada, no meio de animais, porque eu detesto o ser humano. Essa não é a atitude certa. A atitude certa é, eu não gosto de certas pessoas, mas eu tenho que me envolver com as pessoas e aprender com o dia a dia. Sendo assim, o nosso livre-arbítrio de verdade não existe. Existe um livre-arbítrio na medida em que Deus percebe que somos responsáveis, que temos condições de assumir o volante na condução da nossa vida. Até lá, nós precisamos de controle. Direto ao ponto. Livre-arbítrio, meu amigo Eduardo, não existe da forma que as pessoas pensam. Existe um livre-arbítrio controlado. O acaso não existe. Há toda uma programação existencial que nos envolve e determina as provas e expiações que precisamos passar. As provas são como que avaliações que frequentemente passamos. Expiações porque estamos ainda em débito. A nosso caráter, a nossa personalidade, a maneira como nós agimos demonstra quem somos verdadeiramente. Basta uma reflexão profunda que a gente sabe quem nós somos. Nós descobrimos o nosso verdadeiro eu. Obrigado por você assistir esse vídeo. Eu sou Walter Júnior, esse é o canal Direto ao Ponto. Espero você na próxima. Tchau.